eu fui ter o primeiro medo, né, que me travou, que aí foi uma primeira consciência, foi com 6 anos de idade, que eu consegui compreender que tinha alguma coisa diferente de mim, dos meus amigos, dos meus priminhos, porque assim, é sobre o afeto, é sobre o olhar, é sobre o imagético do afeto. Eu me imaginava em afetos com meus amiguinhos e não com as amiguinhas. E aí, quando a tia chegava, ou o tio chegava, e as namoradinhas, por Oi. exemplo, eu ficava perguntando, mas até hoje, assim, eu falo, bom, eu acho que isso já não é uma pergunta para se fazer para uma criança, mas pensando nesse contexto, eu não pensava nas namoradinhas, eu ficava muito feliz de estar acompanhado com os meus amiguinhos e de brincar de bola, de brincar de carrinho e de brincar de escola, mas era com eles que eu me sentia mais afetuoso. Só que eu cresci dentro de uma realidade evangélica muito conservadora, e só para você ter uma ideia, a televisão não podia ter na minha casa. Eu fui ter televisão com 7 anos de idade. Eu não podia usar short, não podia usar regata, que eram as regras que existiam dentro dessa instituição religiosa que eu cresci. Seus pais eram bastante religiosos? Isso era. Muito, A casa era uma casa que seguia aqueles preceitos ali muito, que te muito. colocavam dentro desse armário trancado com um cadeado. É isso? Exatamente. E imaginar que para eles a religião foi o propulsor de uma comunidade, para que eles fizessem parte de uma comunidade. Aí, vindo de novo historicamente, como a gente faz parte de um país estruturalmente racista, que passou por escravidão, é, a única forma de meus pais se sentirem aceitos ou pertencentes a alguma comunidade com respeito foi dentro de uma igreja, porque a periferia que eu cresci era uma das periferias mais perigosas de São Paulo nos anos 90, finalzinho dos anos 80. Muita coisa mudou desde então, mas foi a forma como eles encontraram para poder criar os filhos, para poder ter noção de futuro. E é dentro desse contexto que eu cresço, é dentro desse contexto que eu faço minhas primeiras amizades, é dentro desse contexto que eu começo a entender que, pera, se eu gosto de menininhos e a igreja está falando que isso é errado, então eu sou errado. Se eu sou negro e a sociedade não me aceita, então também estou errado. E aí eu ficava me perguntando, né, mas qual que é a intenção de eu existir, né? O porquê que eu tô aqui? E aí, da minha adolescência até os 23 anos, parte da minha oração, e uma coisa muito forte que foi já no finalzinho da adolescência, eu virava à noite de joelho no chão pedindo ou para não acordar com vida ou para acordar hétero. Porque eu não queria perder o amor dos meus pais, eu não queria perder as amizades que eu tinha feito na igreja, eu não queria ir pro inferno, né? E aí eu, com muita coragem, começo a estudar sobre. Eu queria entender quem eu era. Só que a igreja não deixava eu ler livros que não fosse Bíblia. Eu tinha muito medo de falar a palavra gay ou homossexual, porque eu falava, a palavra carrega uma verdade. Se eu falar, então quer dizer que eu vou me tornar. Mas se a minha memória mais antiga vem dos 6 anos, então quer dizer, é, Deus me fez assim. Desde que eu Entendeu? me entendo por gente, é assim que eu sou. E aí? Exatamente. Que coisa, né? E aí é um processo que ele foi se estender. E o meu primeiro beijo eu fui dar com meus 23 anos. Porque até então eu tava com muito medo, eu tinha muitos receios, eu tinha medo de tudo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a ler, que eu comecei a estudar, que eu comecei a assistir filmes que retratam, e por isso que é importante da representatividade, que quando você não se vê, você não sabe qual é o terreno que você pode pisar. Conforme eu fui galgando esses espaços, eu fui entendendo que não tinha nada de errado comigo. Para você ter uma ideia, a primeira coisa que eu faço isso já com uns 21, 22 anos, que eu faço para tentar me entender, é passar num psiquiatra. Eu chego aí numa clínica e falo para ele, me dá um remédio para ser hétero, porque eu quero gostar de mulher, porque eu não quero perder o amor dos meus pais e eu não quero perder a amizade dos meus amigos. E tem algumas pessoas, algumas meninas da igreja que estão interessadas em mim, meus amigos já estão casando, que o pessoal na igreja tudo casa cedo e tal. E ele virou para mim e falou assim, Samuel, alguém te mandou aqui? Eu falei assim, não. Então vamos conversar. E aí ele, com muito amor, ele veio me explicar que hoje em dia, isso na época, né? Sociedade entende que ser LGBT não é errado, não é pecado, muito menos uma doença. Me encaminhou para uma psicóloga para poder trabalhar o entendimento do que é ser uma pessoa LGBT. E isso foi de uma sensibilidade muito grande, né?